Seção 1. A ilusão de invencibilidade. As vantagens iniciais da Alemanha. A máquina de guerra alemã que invadiu a Polônia em setembro de 1939 parecia uma força imparável. O auge de um planejamento meticuloso, poder industrial e uma doutrina militar revolucionária. Por um tempo, essa percepção foi realidade. A Alemanha possuía um corpo de oficiais altamente profissional e endurecido pela batalha, muitos deles veteranos da Primeira Guerra Mundial, ansiosos para reverter seu resultado humilhante. Seu exército estava equipado com armamento moderno, incluindo os formidáveis tanques Panzer e os aterrorizantes bombardeiros de mergulho Stuka, todos projetados para trabalhar em perfeita e devastadora harmonia. A Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, era uma sinfonia de velocidade e violência, projetada para quebrar o moral inimigo e alcançar vitórias rápidas e decisivas antes que um conflito longo e custoso se estabelecesse. Essa superioridade inicial não era só bons soldados e tanques poderosos. Era a culminação de anos de rearmamento e mobilização total. Seção 2. A linha do tempo fatal começa. Excesso estratégico e a guerra em duas frentes. O ponto de virada. A decisão que selou o destino da Alemanha foi tomada em 22 de junho de 1941. Naquele dia, Hitler lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, rasgando o pacto de não agressão assinado 2 anos antes e lançando a Alemanha numa guerra em duas frentes. Lutar contra a Grã-Bretanha já drenava recursos. Abrir uma frente de milhares de quilômetros no leste foi uma aposta épica. Hitler esperava que a URSS, enfraquecida pelos expurgos, desmoronasse antes do inverno, mas foi um erro catastrófico. A União Soviética não era a França. Imenso território, um suprimento aparentemente inesgotável de mão de obra e uma população endurecida. O avanço inicial capturou milhões e vastos territórios, mas o Exército Vermelho dobrou, trocando espaço por tempo. As linhas alemãs esticaram até o rompimento. O avanço parou. Seção 3. O dreno de recursos, petróleo, aço e a guerra de atrito. Um exército moderno não funciona com bravura, funciona com petróleo. Para a Alemanha, quase sem petróleo doméstico, a guerra foi uma busca desesperada por combustível. Tanques, caminhões, aviões, cada campanha planejada com um olho no medidor de combustível. Capturar depósitos inimigos ajudava, mas não sustentava o esforço no longo prazo. Dependência de combustível sintético a partir do carvão. Processo complexo e vulnerável. Quando essas plantas foram atacadas, todo o sistema entrou em colapso. Mesmo com Romênia, não havia petróleo suficiente para uma guerra mecanizada em várias frentes. A aposta de 1942 pelo Cáucaso terminou em Stalingrado, um golpe mortal às ambições alemãs. Após isso, a crise de combustível tornou-se crônica. A Luftwaffe reduziu horas de treino, a qualidade dos pilotos caiu. Faltavam borracha, níquel, minério de ferro de alta qualidade, além do petróleo. O bloqueio aliado estrangulou a economia, cargas afundadas ou presas em portos. Uma fortaleza continental, sitiada, forçada a se virar com recursos limitados. Enquanto a Alemanha sofria escassez, os aliados, sobretudo os EUA, desencadearam um milagre industrial. Após Pearl Harbor, a economia americana virou o arsenal da democracia. Automotivas viraram tanques, fábricas produziram aeronaves, estaleiros lançaram navios a ritmo febril. Em 1944, os EUA produziam mais do que todo o eixo junto. Perdas que devastariam a Alemanha eram rapidamente repostas pelos aliados. Caminhões, trens, botas e alimentos do Land-Lease deram ao Exército Vermelho a logística para empurrar a Alemanha. Outra frente abriu-se nos céus. A RAF à noite e a USA-AF de dia. Centenas, depois milhares, de bombardeiros atingiram cidades, fábricas e centros de transporte. Ataques a óleo sintético e ferrovias foram especialmente devastadores. Imensos recursos desviados à defesa aérea
enfraqueceram a frente. A Luftwaffe passou à defensiva e perdeu seus melhores pilotos. Apesar dos esforços de Speer, a batalha industrial estava perdida. Além dos fatores materiais, a liderança alemã agravou tudo. Hitler passou a se ver como gênio militar e ignorou conselhos profissionais. Microgerenciava divisões a centenas de quilômetros, desconectado do terreno. Ordens de não recuar transformaram reveses em cercos catastróficos. Em Stalingrado, negou a fuga do 6º Exército e prometeu um abastecimento aéreo impossível. Mais de 200 mil morreram ou foram capturados por orgulho. A guerra racial no leste gerou consequências práticas desastrosas. Em vez de aliados anti-Stalin, a crueldade alimentou um vasto movimento partidário. Sabotagens prenderam centenas de milhares longe da frente. O preconceito levou à subestimação da resiliência soviética e do potencial dos Ilefilsenor. A ideologia cegou a avaliação estratégica. Os números já condenavam a guerra. Seção 6. Além dos tanques, a guerra foi decidida por inteligência e logística. Quebrar o enigma, Operação Ultra, deu janela às intenções do alto comando alemão. Sabendo patrulhas, comboios eram desviados e matilhas emboscadas. A fortitude prendeu divisões Panzer longe da Normandia. O Red Ball Express, quase 6 mil caminhões rodando dia e noite, manteve as frentes abastecidas. A Alemanha, dependente de cavalos, não conseguiu replicar. Apostou no Tiger. Os aliados apostaram em portos Mulberry e cadeias de suprimento. Organização, produção em massa e logística, a tríade que os alemães subestimaram, decidiram a guerra. Em 1944, a linha do tempo fatal entrou em seus estágios finais e sombrios. No leste, o Exército Vermelho avançou sem cessar, destruindo grupos de exércitos como na Operação Bagration. No oeste, o Dia D abriu a frente principal na França. A Alemanha foi espremida por leste e oeste, por inimigos superiores em homens, máquinas e poder aéreo. Sem Luftwaffe, qualquer movimento diurno virava alvo. As divisões Panzer contavam com poucos tanques. Substitutos eram inexperientes, velhos ou jovens. A ofensiva das Ardenas surpreendeu, mas falhou por combustível, céu aliado e logística americana. No fim, a derrota foi inevitável. Duas frentes, falta de recursos, poder industrial aliado, bombardeios e liderança desastrosa esvaziaram a máquina até ficar sem combustível, sem homens e sem tempo,